Olá, muito boa tarde, RGO Esporte no ar nesta quinta-feira, 9 de outubro de 2014. Uma quinta-feira especial para mim, né? O Corinthians vencendo, eu fico numa alegria, né? Mas a Jamile também está feliz porque o São Paulo dela venceu. E hoje aqui no RGO você vai ver tudo o que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro com os times de São Paulo. Vamos falar dos atletas da cidade de Osasco que foram convocados para a Seleção Brasileira de Atletismo. E também aqui nos estúdios, como sempre, recebendo um convidado. Hoje um convidado diferente. É um convidado que não é esportista, ele não é coordenador de esporte, mas ele faz parte do ambiente de pais que colaboram. Aqui o Nilson de Toni, que faz parte da Associação AP Osasco. É isso mesmo, Nilson? AP Osasco, exatamente. A gente é do grupo da natação, fica sediado ali no Domênico Spitaletti, né, no 18. E estamos tocando um trabalho já há 2 anos voltado para a natação. É isso aí, o Nilson durante o programa vai falar tudo para a gente do que acontece na natação, essa participação dos bastidores dos pais na coordenação da natação osasquense. Também aqui ao meu lado, Jamile Oliveira. Muito boa tarde, Jamile. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos que estão em casa e nos assistem também. E você que está aí, como bem disse a Jamile, em casa nos assistindo, também participa do RGO Esporte através dos nossos portais, mandando as suas sugestões, as suas mensagens, através do jornalismo@tvosasco.com.br e pelo www.tvosasco.com.br. Manda para cá a sua sugestão, manda para cá a sua mensagem. Só não pode ficar chamando a Jamile de bonitinha, porque isso já está ficando terrível aqui no programa. Filas e filas se fazem após o programa para realmente conferir se a Jamile é bonitinha, mas mande aqui a sua sugestão para o Nilson. Nilson, eu já vou começar aqui falando com você sobre essa participação tua na associação. Existem outros pais, é uma espécie de patrocínio esse seu papel que você aqui representa os outros pais? Eu acho que inicialmente é um patrocínio, né? Mas com o tempo, né, a gente não imagina. Eu nunca fui atleta, sempre fui, como que eu posso falar, rato de livro, né? Tinha que estudar, tinha que se preocupar com o vestibular, entrar na faculdade, aquele negócio todo, e acabei tendo um filho atleta. Então acho que se inicia, né, como um patrocínio e se torna uma paixão-trocínio. Né? Porque a gente aprende a gostar da modalidade, aprende a gostar do grupo, dos atletas. Se é 1, se são 2, se são 10, não importa. Você passa a conviver com os técnicos, com os pais, né, os amigos, a gente acaba se tornando uma família. Então se torna bem uma paixão trocínio. E acaba adotando os outros atletas, que na verdade são jovens, né? Você tem um filho lá, que é o Henrico, que faz parte dessa equipe. São todos meninos na faixa etária do seu filho, um pouco mais novo, um pouco mais velho. Acaba todos ali sendo pais de todos, né? É bem legal isso daí, porque a gente tem, nesse momento, né, a equipe mesmo de competição é uma equipe pequena. Ela está crescendo, mas a equipe principal, vamos dizer assim, é uma equipe de 8 meninos. E só tem menino por enquanto. Estão surgindo algumas meninas, a gente está torcendo para que elas continuem, né? Um dos técnicos, o Renan, está fazendo um excelente trabalho na base disso, trazendo essa meninada, os mais novos. Mas hoje, basicamente, dos 8, nós temos o mais novo, que é o Mateuzinho, com 12 anos, recém-completado, antes de ontem. E o mais velho é o Michelangelo, que fez 17 também antes de ontem. Né? Olha, então parabéns aos nossos atletas aqui da cidade de Osasco, o Matheus e o Michelangelo. Michelangelo, nome de um dos grandes artistas do nosso tempo não, da nossa história, né? Só complementando, sim. E eles acabam, né? Os meninos criam laços de amizade bastante intensa. Então a gente recebe os meninos em casa, eles já vieram dormir na minha casa, e faz churrasco e brinca, como se fossem amigos, filhos, primos, não importa. Mas cria-se realmente uma família. Cria-se um laço muito grande. Dentro de todo esse papel que nós falávamos aqui da natação osasquense, nós temos o papel fundamental do secretário de esporte, o Tinha de Ferreira. Na coordenação, a Sandra Ribas. Um grande abraço a Sandra, que já esteve aqui falando sobre esse projeto. 2 abraços, por favor. 2 abraços, então, aqui, reforçado pelo abraço do Nilson. E entre os professores tem o Renan, o Leandro e o nosso querido que já esteve aqui, o Arnaldo Vec, que já esteve aqui falando também sobre isso durante os Jogos Regionais, falando desse papel. Em relação a esse papel da AP, né, diretamente ligado à equipe de natação, agora vamos falar do papel da AP, esquecendo o pai, esquecendo o organizador, quem ajuda. Qual o papel realmente da AP que você hoje aqui representa? O nosso papel, não só o meu, mas como de todos os pais e famílias, né, pertencentes a essa AP,
é um papel realmente de administração e execução desse projeto, né? Nós temos, como você mencionou, nós temos um secretário, nós temos a Sandra, nós temos os técnicos, nós temos a estrutura, a piscina, né, o Domênico, reservada a determinado horário, 6 dias por semana para o grupo, mas por trás disso existe todo um aparato a ser feito. Então hoje a nossa equipe, repetindo, apesar de ser pequena, é uma equipe que ela já está muito atuante no cenário brasileiro em termos de natação. Uma equipe que participa dos principais campeonatos, participa do campeonato estadual, campeonato nacional. Nós somos no primeiro semestre para todos os campeonatos brasileiros das categorias Petis, infantil, juvenil, júnior. Estivemos em Pernambuco, em Sergipe, no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo. Ou seja, tudo isso tem uma logística, né, tem uma organização, tem um custo, onde entra muitas vezes a questão do patrocínio, mas todo o restante é feito com bastante paixão mesmo, bastante carinho. Então não é somente, o menino vai para Recife, ótimo, ele vai para Recife, mas você precisa comprar uma passagem, você precisa reservar um hotel, você precisa organizar... E aí entra o papel da AP, dando esse suporte junto a essa coordenação. Exatamente, então a gente faz todo um trabalho de base, mas administrativa disso tudo. Então a gente não onera a prefeitura em termos de serviço, em termos de trabalho nessa questão. É um trabalho feito por nós. A prefeitura fica exatamente na capacitação dos atletas, no treinamento, no desenvolvimento dos atletas, e vocês cuidam dessa parte mais burocrática. Exatamente, até mesmo porque, né, vamos citar a Sandra como exemplo. Eu não tenho como, eu não posso ligar para a Sandra e falar: Sandra, eu tenho 8 meninos que vão viajar para 4 cidades distintas. Então eu preciso de passagem, eu preciso de hotel, reserva hotel para mim, preciso ver onde eles vão ficar, qual vai ser a logística, carro, tudo isso. Não, nós organizamos isso. Entendi. Né? Então a gente desonera a prefeitura dessa atividade, nos oneramos como pais, né? E resolvemos o assunto. E os resultados têm aparecido? O Osasco tem sido muito bem representado em todas essas competições. Como já falamos aqui, temos atletas sendo monitorados pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. É muito interessante esse papel dentro da cidade de Osasco, sobretudo, especificamente na natação, na ginástica. Nós temos um grande leque sendo exposto pela Secretaria de Esporte, e a ginástica, e a natação hoje aqui sendo vista de uma maneira diferente, né? Nós já vimos o lado dos atletas, já vimos o lado dos técnicos, e hoje nós estamos vendo o lado de quem está de fora. Como é que começou realmente? Você falava de paixão, né? Você, como pai, provavelmente levava o seu filho para fazer os treinamentos. É uma história bastante... E aí, como é que foi isso? A minha entrada, a minha chegada, né, com o Arnaldo, ou até mesmo do Domênico, ela tem uma história. Vou tentar ser breve, mas meu filho nadava na escola, foi atingindo determinado nível, aí um dia ele falou: pai, eu quero me federar. A escola comentou: não tem, a escola não faz isso, né? A professora na época, nós não fazemos isso. Então, nós vamos ter que procurar alguém fora. E conversa com um amigo, conversa com outro. Um amigo meu, em comum com o Arnaldo, falou: olha, eu treinei muitos anos com o Arnaldo. Liga para o Arnaldo, é essa pessoa, está aqui o telefone dele. E cheguei até o Arnaldo. O Arnaldo fez um teste com o Henrico, trouxe o Henrico para a equipe. E começou basicamente um treino, não uma equipe de natação. Não existia ainda essa equipe, essa associação, né, a AP Osasco. Aí, desse trabalho que foi em agosto de 2012, junta um pai daqui, um pai dali, tinha um pai com bastante experiência, né, com anos de patrocínio, né, de filho atleta, que é o Miro Gutierrez, pai do Vitor Gutierrez, que é um dos meninos também. A gente foi criando esse laço, um entendendo o outro, entendendo como as coisas funcionavam, até o momento que, no comecinho de 2013, a gente falou: vamos colocar o pé na estrada? Vamos participar de campeonatos estaduais, vamos tentar índice para campeonato brasileiro? Vamos. Então tem esse trabalho aqui atrás para ser feito. Aí a gente encabeçou o negócio e montamos esse grupo, e estamos aí já quase 2 anos trabalhando em prol da molecada. É tudo um processo. Mais uma engrenagem que funciona junto a todos os coordenadores, os técnicos. E, de antemão, já parabenizo você também, toda essa comissão que fazem de pais. Eu acho que é muito importante, até para a própria formação, não só como atleta, mas você ter a sua família nesse momento é muito importante.
até porque são jovens, e ter a família ao seu lado, nessa formação de atleta, onde a responsabilidade é muito grande, ter a família ao lado é de suma importância. Antes de darmos continuidade aqui com o bate-papo com o Nilson, chegaram algumas mensagens também, mas eu tenho que falar de um atleta da cidade de Osasco, o Cosme Henrique dos Santos, que conquistou para a cidade de Osasco a Copa La Romana, representando o Osasco, ele que será representante do boxe de Osasco nos Jogos Abertos do Interior. Ele conquistou a Copa La Romana, realizada na República Dominicana. Foi a 32ª edição dessa competição, e ele competiu na categoria super pesado, acima de 91 quilos. Apenas um round, foi lá, derrubou o seu xará, o Nilson Pérez, mas aqui fica o nosso parabéns. Mais um atleta da cidade de Osasco se destacando, mais um atleta que representa a cidade de Osasco também nos Jogos Regionais e representará Osasco nos Jogos Abertos. Então fica aqui a presença na Copa La Romana de países como Brasil, Argentina, Bulgária, Costa Rica, Equador, Guatemala, México, Panamá, Porto Rico e a anfitriã República Dominicana. O nosso boxeador foi lá, venceu. Parabéns aí ao Cosme Henrique dos Santos. Jamile, mensagens? Chegou uma mensagem do Carlos Santos, do Rochidale. Nilson, ele pergunta como estão colocados os atletas e quais as modalidades de maior destaque. Os nossos atletas hoje, nós temos, acho que o maior destaque nesse momento é o Matheus Padilha, né, em termos de colocação. Ele já ocupa, se eu não me engano, acho que no nado borboleta, sem borboleta, ele é o 3º no ranking estadual, é muito bem colocado no ranking nacional. É um atleta jovem, um menino que acabou de completar 12 anos, ou seja, tem um período muito grande, né, para se desenvolver, né? Nós temos o Henrique e o Henrico, né? São os dois. O Henrique, no nado peito, se não me engano, já está entre os 20 no ranking paulista. O Henrico também entre os 20 no ranking paulista no nado costa, né? Eu acho que isso daí ainda é olhando como pai e como associação. Acho que todo mundo que tem interesse no esporte, independente de que seja natação ou qualquer outro, acho que ele não tem que se preocupar em qual é a colocação e como Osasco está representado. Não. O mais importante é que nós temos Osasco investindo num grupo de meninos que, ao invés de estar na rua ou em casa jogando videogame, estão praticando um esporte. Então esse é o primeiro ponto. Se esses meninos ou meninas, em um determinado momento, vão para um esporte, vão para um nível de alto rendimento, é outra questão. É um outro processo. Porque também os pais têm que aprender com isso, né? Muita gente tem que aprender. Eu acho que eu acabei sofrendo muito com isso, com o Henrico, não no esporte, mas fora dele. Por exemplo, na escola. Às vezes a escola não entende que ela tem um aluno atleta. E isso é uma preocupação. Então, só focar números é bonito. Vende, gera um marketing, mas não é o mais importante. O mais importante é eles estarem lá. A partir desse momento, um trabalho bem executado, uma base muito bem feita, um suporte adequado, como é o nosso caso. Nós temos uma piscina, né? Nós temos técnicos de excelente qualidade técnica, mas não... técnica que eu digo como professores, como profissionais do esporte. Eu acredito, não é porque são nossos, mas convivendo na beira de piscina e olhando, né, reparando um técnico daqui, um técnico de lá, a maneira como os nossos técnicos trabalham com os nossos meninos é ímpar no cenário nacional. Então acho que a gente tem que focar muito nisso. Meu filho quer fazer um determinado esporte, natação. Nós temos uma equipe, nós temos um grupo, nós temos um local muito bem. O que está sendo propiciado na cidade de Osasco é muito importante. Exatamente. Vamos dar continuidade aqui, falando exatamente de um outro esporte que também é propiciado dentro da cidade de Osasco, né, Jamile? Os nossos atletistas que vão representar aqui o Brasil, o Osasco no Troféu Brasil. Isso mesmo. Considerada a mais importante competição interclubes da América Latina, o Troféu Brasil acontece neste final de semana entre os dias 9 e 12 de outubro, no estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, em São Paulo, e reunirá principais nomes do atletismo brasileiro. Vamos dar uma olhadinha no VT. A previsão é de que mais de 800 atletas de diversos clubes do país participem da competição. Osasco já confirmou presença com a equipe do CSS2 Exército Osasco, que nas competições nas categorias menor e juvenil conquistou bons resultados no ano.
Daisy Ellen Atla Dias nos 100 e 200 metros rasos, Elizabeth Ribeiro Falcão Silva nos 3.000 metros com obstáculos, Gisele Aparecida de Souza nos 800 e 1.500 metros rasos, Lucas Catanhede e Iago da Silva Martins nos 400 metros com barreiras estão confirmados pelo técnico Luiz Antônio Lino. É isso aí, Osasco tem mais 4 atletas confirmados para os Jogos da Juventude, foram convocados para a Seleção Brasileira Juvenil, a Daisy Ellen é o grande destaque, né, a nossa velocista, e fica aqui mais uma vez, mais um papel que a Prefeitura desenvolve, ter esse local para que se tenha esses atletas, para que esses atletas se desenvolvam. Vamos dar continuidade aqui no RGO Esporte, falando do vice-líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo ontem recebeu o Atlético Paranaense no Morumbi e venceu com um baita de um golaço, encostou ali, está com 49 pontos. Vamos dar uma olhada no gol aí, um belo gol, hein, Nilson? O menino pegou bem na bola ali. Golaço, hein? O Maicon. Ontem o São Paulo jogou remendado, totalmente desfalcado, mas não quis saber de nada, foi lá, ganhou por 1-0. Com esse resultado, 49 pontos, é o atual vice-líder. Até hoje o Internacional pode ultrapassar o São Paulo, chegar aos 50. Mas o São Paulo mostra que está na briga ali, né? Pelo menos por uma vaga na Libertadores. Eu acho muito cedo falar o Cruzeiro é campeão. Nós temos aí praticamente 30 pontos em disputa ainda. Ontem, com a rodada, deu uma encurtada. Ainda a distância é grande, né? Os jogadores, os boleiros, eles falam em gordura, né? Que tem, mas eu acho muito cedo para se falar. Eu acho que com essa vitória o São Paulo deu um belo passo. Aí uma grande defesa do Rogério Ceni. O Atlético Paranaense em alguns momentos incomodou o São Paulo, e aí o Rogério Ceni mostrou que mesmo com 41 anos ainda tem muito futebol ainda, né, Nilson? Uma bela defesa. O Rogério, acho que é uma referência, né? Ele é um modelo de insistência e persistência. E ele está na história do futebol mundial, não diria só na história do São Paulo, ele está na história mundial, não só pelos gols, mas por tudo que ele representou no São Paulo. Eu acho que dificilmente um outro atleta, seja no mundo mesmo, vai conseguir o que ele conseguiu, os números de participações, a importância como um grande líder, né? Eu acho que isso vai ficar marcado na história do futebol mundial, e para a nossa felicidade aqui no Brasil, no estado de São Paulo, o São Paulo Futebol Clube propiciou isso a ele, e ele propiciou isso ao São Paulo também. Foi uma troca muito bacana. Aí o Alexandre Pato perdendo um gol incrível, poderia ter feito o segundo gol do São Paulo. Em relação ao Rogério Ceni, eu não gosto muito de falar em termos de gol, né, como goleador, porque o 100º dele foi em cima do meu Corinthians, né, então não traz uma lembrança muito... Até isso ficou marcado aí mais uma defesa do Rogério Ceni, se atirando aos pés o atleta do Atlético Paranaense. E com essas imagens aí, a vitória do São Paulo, como eu disse, 49 pontos encostando na vice-liderança. Encerramos o nosso primeiro bloco do RGO Esporte. Rapidinho, voltaremos já com o Nilson de Tony aqui falando sobre a natação de Osasco.